Bom dia, nós somos felizes por estarmos aqui presencialmente na Canção Nova, na sede da Canção Nova, é um privilégio. Eu conheço pessoas que moram em Portugal, que acompanham a Canção Nova de Portugal, da Itália, pessoas que hoje tiveram que mudar para os Estados Unidos e acompanham a Canção Nova de lá. As pessoas ficam doidas para ter a oportunidade de um dia participarem presencialmente de um acampamento de oração aqui na Canção Nova. Por isso, você que aqui está, todos nós que tivemos a condição de vir aqui, somos privilegiados. Diga assim: eu sou um privilegiado, eu sou um abençoado. Deus me escolheu para estar aqui. Deus me permitiu essa experiência. Ele me ama e me trouxe até aqui. Mas a Canção Nova é tão maravilhosa, é uma obra de Deus tão amada. O Senhor levantou através do Padre Jonas uma obra sem igual, que permitiria que aqueles que desejam tanto estar aqui pudessem, através dos meios de comunicação, também terem essa mesma oportunidade. Imagina se aqueles que moram lá na ilha de Marajó, aonde eu já fui tantas vezes em missão, que tem que atravessar para chegar até Belém do Pará, às vezes 12 horas de barco, sacrifício. Muitos deles já fizeram isso para estarem aqui no acampamento. Imagine se nós não tivéssemos o meio de comunicação como a Canção Nova para fazer igual Jesus. Vá, Senhor, na minha casa. Vá, Jesus, até a minha casa. Vamos aplaudir quem está em casa acompanhando esse acampamento sertanejo. Eu quero aqui iniciar tomando a bênção ao Padre Cleiton e a bênção também ao Diácono Nelsinho Correia. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, ela é dita assim. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Ela é algo tão nobre que quando Jesus curou os 10 leprosos e um só voltou para agradecer, Jesus demonstrou tristeza e perguntou: por que os outros 9 não voltaram? Eles não foram curados também? E aquele que foi curado e voltou para agradecer disse: eu não sei por que eles não voltaram, mas eu voltei. Eu voltei. Eu não sei deles, não sei por que não agradeceram, não sei por que não reconheceram, não sei por que não voltaram, mas eu voltei. E eu quero dizer da minha gratidão ao Diácono Nelsinho Correia, coordenador, vamos dizer assim, de todo esse projeto Canção Nova Sertaneja. Por quê? Porque o Diácono Nelsinho Correia foi quem achou o diamante bruto no terreno da minha vida e enxergou o brilho antes que qualquer um enxergasse. Me viu cantando uma canção há 30 anos atrás, todo inseguro e trêmulo, e ele foi até meu encontro. E ele disse que a minha música tinha tocado o coração dele. E ele me convidou para vir na Canção Nova. E ele pegou aquela minha música, que eu nem sabia que tinha tanto valor assim, e colocou nas mãos do profeta, a partir do qual todas as coisas aconteceriam na minha vida. Colocou nas mãos aquele diamante bruto, na mão do profeta, do oleiro, do Padre Jonas. E o Padre Jonas gravou a minha primeira música, Morreu por Você. O Padre Jonas foi a primeira pessoa a gravar uma música de minha autoria, antes mesmo que eu gravasse. E então eu comecei a vir para a Canção Nova. Eu sentava lá no fundinho, todo tímido, e o Diácono Nelsinho aqui nesse palco, ele me enxergava com olhos de águia, porque é difícil enxergar lá o último banco.
E ele falava: é o Eros que está ali? Vem aqui, venha cantar aqui comigo. E eu vinha tímido, com medo, porque esse palco aqui traz uma responsabilidade que vocês não fazem ideia. Mas eu vinha com medo, mas eu vinha inseguro, mas eu vinha, porque nós devemos ir com medo, inseguro, com tristezas, com problemas. Nós precisamos ir. Entre lágrimas caminham para lançar a semente, com alegria voltam com seus feixes na mão. Então hoje, para iniciar minha pregação, que vai tocar o seu coração, um encontro como esse, e todo encontro que nós temos a oportunidade de estar, pode mudar a nossa vida. E ainda que nós já tenhamos tido uma grande ou várias experiências maravilhosas do amor de Deus, se nós abrirmos nosso coração, todo encontro pode transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, nos trazer um novo sentido para a vida, renovar as nossas forças de tal forma, trazer mais uma cura para a nossa vida. Por isso, ao pedir a bênção a esses dois, um sacerdote e um diácono, eu peço uma salva de palmas, porque nós temos que aplaudir. O padre Jonas mesmo dizia, eu lembro de muitos do que o padre Jonas falava, quando a gente aplaude é porque a gente está concordando, é que a gente está honrando, é que a gente está dizendo amém. Todo encontro pode ser uma grande oportunidade de mudança da minha vida, e todos nós precisamos todos os dias de uma bênção própria, de uma mudança própria. Como nós vamos de à noite, vamos cantar no show, eu tomo posse da bênção de hoje. Eu nem tenho nada para pedir a Deus, porque até hoje Ele já fez tantas maravilhas na minha vida, é verdade, mas existe a bênção de hoje. A de ontem, anteontem, 3 anteontem, você já recebeu, mas existe a bênção de hoje. E todo encontro é uma grande oportunidade de transformar a nossa vida. Pare para pensar. Se você tem o costume de ler a palavra de Deus, veja quantas pessoas se encontraram com Jesus. Pessoas totalmente diferentes. Pessoas que, se somarem todas elas se encaixam na vida de todo ser humano. Porque pessoas de todos os tipos, para mostrar que o céu, o reino dos céus é para todos. O leproso, o paralítico, a adúltera, o jovem rico, pessoas com muito problema, pessoas com pouco problema, pessoas com problemas pessoais, pessoas com problemas com seus filhos, pessoas que pediam por si mesmo, pessoas que pediam pelos seus filhos, pessoas que pediam pelos seus servos, pelos seus amigos, como aqueles 4 amigos que furaram um buraco no teto e trouxeram de maca aquele amigo para Jesus curar, porque aquele amigo não tinha condição física de chegar até Jesus, e nem talvez força, nem fé, porque a Bíblia fala que Jesus viu a fé dos seus amigos e curou aquele homem. Você pode pensar até hoje assim: Jesus já coloca no meu coração, mas meu filho não tem fé. Mas nessa passagem, Jesus não curou aquele paralítico pela fé dele, curou pela fé dos seus amigos, daqueles que o amavam. Talvez você diga: meu filho, ele não vai se converter porque ele não tem fé, ele está afastado, ele não acredita. Eu falo, mas ele não acredita. E aí vem a passagem do Evangelho que fala: vendo a fé daqueles homens, Jesus curou o paralítico. Vendo a fé dessa mãe, Jesus vai curar o filho. Vendo a fé desse pai, Jesus vai curar o seu filho. Quem aqui está pedindo muito pelos seus filhos? Alguém aqui veio com essa intenção de verdade?
E você acredita que pela sua fé o Senhor pode tocar, alcançar e curar o seu filho e transformar? Aplauda Jesus, então. Todos os encontros das pessoas na Sagrada Escritura, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, transformaram a vida das pessoas. Saulo era um homem cheio de raiva, era um homem amargo, era um homem vingativo. Ele foi para Damasco para perseguir os cristãos. Ele estava montado num cavalo, determinado a matar. Tanto é que foi pela ordem dele que mataram Estevão. Saulo era um homem com o coração endurecido, raivoso, amargurado. Ele de repente tem um encontro com Jesus, muda a sua vida, muda toda a sua história. Se mudou a dele, muda todo dia a minha, mais um pouquinho a minha. Dizem que o sábio está sempre querendo aprender mais, sempre ávido por descobrir mais, por crescer mais. E o tolo, com o pouco que sabe, já se torna resistente. E se alguém diz: eu acho que você pode melhorar mais um pouco, já está bom do jeito que está. Mas o sábio, que está muitas vezes acima de outros no conhecimento, está aberto. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero experimentar mais, eu não quero perder um dia na minha vida. Todos os encontros que aconteceram e que nós vemos relatados na Sagrada Escritura mudaram a vida das pessoas. E todos os encontros que acontecem hoje, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que ainda não acabou de ser escrito, porque eu e você, todos nós somos os apóstolos dos nossos tempos, e os nossos atos estão escritos no livro da vida. O que você fizer hoje, o que você realizar hoje, o que você acolher hoje da palavra e da bênção de Deus. Esse nosso encontro pode ser um divisor de água na nossa vida, pode virar a chave de tal forma que nós tenhamos um novo propósito. E o Senhor, durante todo esse dia, o dia de amanhã, já começou ontem, Ele vai nos trazer palavras de bênção, de profecia, promessas maravilhosas para cada um de nós. E depois que nós mudamos com um encontro com Deus, nós nos tornamos também instrumento de bênção para mudar a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Maria teve um encontro com Deus, depois Isabel teve um encontro com Deus através de Maria. E o Senhor vai nos proporcionando, nos permitindo esse encontro que pode mudar toda a nossa vida. Nós somos peregrinos da esperança, e Deus tem promessas para nós. Quero contar uma história. Nos meus 17 anos, eu não escapei das drogas. Tocava numa bandinha de rock popular, não tinha tido ainda meu encontro pessoal com Deus. Mas um dia minha mãe se inscreveu para um encontro de oração, junto com meu pai e meus irmãos, e fez a minha ficha de inscrição também, para uma experiência de oração. Eu fui, mesmo um pouco sem querer, mas eu fui, e bastou aquele encontro
para Deus tocar a minha vida de tal forma que já se passaram 36 anos e nunca mais eu larguei a mão de Deus, nem um dia sequer. Mas nesse caminhar, sem largar a mão de Deus um dia sequer, não foram só flores, não foi caminhar com Jesus no jardim e falar: meu Deus, agora eu te encontrei, meus problemas acabaram, que vida maravilhosa e fácil. Não, eu passei por um câncer maligno de próstata precoce. Foi descoberto mais ou menos lá em abril de 2017. Era o ano que eu tinha mais shows de evangelização para fazer. Eram, se não me engano, 70. E o médico, depois da biópsia, depois da ressonância magnética, depois até mesmo de exames mais específicos, chamado Gleason, ele disse: vamos ter que tirar rapidamente, ou seja, radical, a cirurgia, retirar, não é o caso de tratamento não, é radical, retirar rápido a próstata. E eu fiquei pensando que ainda faltavam ali uns 45 shows até o final do ano. E eu pedi ao médico que se poderia ir acompanhando mensalmente por exame o crescimento, para que eu pudesse cumprir meus compromissos e ao mesmo tempo receber a oração de tantas pessoas em cada show, em vários estados, e também ser canal da graça na vida das pessoas. E ele compreendeu, mesmo dizendo da importância e urgência de operar, de que seria importante sim para mim, porque eu mostrei para ele que eu acreditava na força da oração, assim como valorizava de tal forma a competência dele, a medicina, porque isso é dom de Deus também. Então ele disse: eu vou fazer dessa forma, e aí vou marcar para dia 21 de dezembro a sua cirurgia. E assim aconteceu. Eu cumpri minha agenda, recebi oração de uma multidão de pessoas em diversos lugares do Brasil, pude também de alguma forma ministrar sobre a vida de tantas pessoas e ver tantas transformações. E no dia 21 eu me operei. Ele disse que eu ficaria 3 meses sem poder caminhar muito, sem poder fazer esforço. Mas no dia 21 de janeiro eu fui convidado para a festa de São Sebastião, num show. E eu perguntei para o médico: eu já estou bom. E ele disse: se você puder fazer sentado, eu te libero. E o milagre de Deus permitiu que 1 mês, então, eu já estivesse no palco, glorificando e louvando a Deus e começando tudo de novo, a nossa missão. Eu tive Covid gravíssimo. E depois de 18 dias internado, o médico chamou minha esposa, meus filhos, e disse: olha, infelizmente ele não reage aos tratamentos, e tudo que nós estamos fazendo, ele só regride. Tenho que ser sincero. Adriana, minha esposa, que está acompanhando, como sempre me acompanhou, feliz da pessoa, do homem e da mulher que tem alguém do seu lado que sempre te acompanha. Ela ficava no hospital comigo e só saía para tomar banho na hora do almoço na casa da sua irmã. Depois de uns dias eu disse para ela: eu não quero que você saia nem para tomar banho, eu não quero que você saia aqui do meu lado, porque se eu morrer, eu quero morrer
do seu lado. E ela nem saiu mais de lá. Mas num dia, a Luzia Santiago, de repente liga de vídeo no celular e coloca o Padre Jonas. Padre Jonas. Eu na cama e ela coloca o Padre Jonas para orar. E o Padre Jonas, eu tenho esse vídeo e acho que vou colocar hoje lá no meu Instagram, no meu perfil. Ele orou pelo vídeo. Como Jesus não precisou ir na casa do centurião, pelo vídeo, daqui de Cachoeiro Paulista, o Padre Jonas orou. E naquela noite, 3 da manhã, eu me acordei com a máscara me sufocando. E eu liguei a televisão do Hospital Madre Teresa, que as irmãs amam tanto a Canção Nova, que só fica na Canção Nova as televisões daquele hospital. E estava no Terço da Misericórdia, o reprise do Terço da Misericórdia às 3 da manhã. E ali Jesus falou para mim: essa é a hora da misericórdia para você, e agora eu começo então a sua cura. E a partir daquele dia, comecei a reagir, e estou aqui, porque a força da oração pode mudar todas as coisas. Nós estamos num acampamento sertanejo, é uma grande oportunidade de Deus nos fazer olhar para a natureza, olhar para a nossa realidade de vida e nos recordar das promessas que Ele fez para cada um de nós. Deus prometeu a Abraão que abençoaria a casa dele. Deus prometeu a Abraão que abençoaria as terras dele. Mas em Deuteronômios também, Deus promete que aqueles que seguirem os seus mandamentos serão também alcançados pelas promessas. Quais são essas promessas? Você será abençoado no campo e na cidade. Serão abençoados as suas crias, os filhos das suas crias, a sua semeadeira, a sua colheitadeira. Será abençoado o seu trabalho. Deus tem promessas de bênção para a nossa vida. Diga assim: amém. Eu creio. Deus tem promessas para a minha vida. Deus tem promessas para a vida de todos nós, porque lá em Deuteronômio fala: todos aqueles que observarem os mandamentos virão essas bênçãos sobre a sua vida. Salmo 1 fala: feliz daquele que se alegra em estar com o Senhor, em servir o Senhor e medita a sua palavra todos os dias. Ele é semelhante a uma árvore plantada nas margens das águas correntes. Tudo a ver com o acampamento sertanejo. Dá fruto na época certa, sua folhagem nunca murcha, e tudo o que ele empreende prospera. Promessa de Deus para quem ama a Deus, para quem enche de bondade seu coração, para quem faz o bem ao outro, para quem não faz o mal ao outro, para quem ama e deseja servir e busca a palavra de Deus todos os dias no seu coração. Ele se torna semelhante, ele se torna fecundo. A nossa vida passa a ser fecunda, dá fruto na hora certa. A sua folhagem, ou seja, o seu entusiasmo, o seu vigor, o seu brilho nunca murcha. E tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele empreende prospera. Essa promessa de Deus é para mim e para você. Levante a mão direita e diga: eu sou essa árvore. Eu quero ser essa árvore plantada nas águas na margem das águas correntes. Eu quero produzir frutos. Eu quero que a minha folhagem nunca murche. E tudo que eu empreenda prospere. Porque eu amo servir o Senhor. Eu amo servir o meu próximo.
e meditar a palavra de Deus no meu coração. Quero trazer uma palavra aqui para você, porque a palavra de Deus, como nós falamos, ela é viva e eficaz. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão era um homem idoso e a sua esposa era uma mulher estéril. Nosso Deus é Deus de aliança. Nosso Deus, Ele faz conosco uma aliança. E quando nós quebramos, Ele renova a aliança. É um Deus de promessa, e Deus fez uma promessa para Abraão. Está vendo essas estrelas do céu? Está vendo essa areia do mar? Dá para contar? Não, assim será a sua descendência. Mas eu sou idoso, minha mulher estéril. A promessa de Deus, ela não obedece uma lógica humana. Como essa promessa vai se cumprir na minha vida, com essa realidade que eu vivo na minha casa, com esse problema que eu passo na minha família? A promessa de Deus, justamente porque é promessa de Deus, ela vai contra toda lógica. Toda lógica. Eu, naqueles 17 anos, era um menino totalmente improvável de dar certo na vida. Totalmente improvável de dar certo na vida. Até escutava as pessoas dizendo, antes do meu encontro com Jesus: coitado desse menino aí, não vai dar em nada, não vai ser ninguém. No acampamento sertanejo, tem que ter um berrante, né? Esse menino não vai longe. Mas só que Deus fez outra promessa. Tanto é que me inspirou a música Nas Asas do Senhor. Você vai muito além de onde você está. Porque aquele que confia no Senhor renova as suas forças. E mesmo com palavras mas negativas, o Senhor fez outra promessa: você será fecundo, abençoado, você vai longe. Tanto é que cheguei aqui agora junto com vocês, nesse paraíso que é a Canção Nova. Deus fez uma promessa para Abraão: você vai ter um filho, e esse filho vai ser o início de uma geração. Lembrando que todos aqueles que creem são também considerados filhos de Abraão. E as promessas feitas a Abraão também se encaixam para os filhos de Abraão, ou seja, para todos nós. Diga: eu sou filho de Abraão. E as promessas a Abraão são promessas para mim também. Para minha terra, para o meu trabalho, para minha família. Gente, só que quando nós nos sentimos abençoados, escolhidos, quando Deus faz uma promessa para a nossa vida, existe um caminhar, existe um percurso que não é fácil. Não é fácil. Quando Paulo teve aquele chamado espinho na carne, ele não estava feliz com aquilo. Tanto é que ele dizia: eu pedi 3 vezes para o Senhor, tira essa dor de mim, tira esse problema da minha vida, Senhor. E naquele dia o Senhor disse: não, eu quero mostrar para você que você é forte, e a minha graça te basta. Pode aplaudir a Jesus. Depois que Deus deu a Abraão um filho, é um mistério, mas Deus vai provar Abraão. Está dizendo, Deus provou Abraão. E disse para Abraão: está vendo esse seu filho que eu te dei, que eu te prometi, que você tanto ama, o único que você tem, que você é apaixonado com ele? Estou, Senhor, muito obrigado. Pois é, agora você vai subir lá na montanha e vai sacrificá-lo por amor a mim. O quê?
ele não entendeu nada. Muitas vezes nós não entendemos durante o percurso da nossa vida como Deus me prometeu tantas coisas e eu estou passando por tantos problemas, porque a vida é assim. A vida é assim. Está escrito na palavra, a nossa vida sobre a terra é uma luta. Jesus, ele chamou pessoas improváveis para mostrar como ele pode dar dignidade a qualquer um. Pessoas que tiveram que enfrentar tempestades, para mostrar que ele não queria formar pessoas infantis na fé, pessoas fracas na fé, pessoas vitimistas, pessoas mimadas, não. Mas como Deus disse a Josué, pessoas fortes e corajosas. Diga comigo, Deus quer que eu seja forte e corajoso, que eu não tenha medo, nem me amedronte, porque Ele estará comigo, onde quer que eu vá. Deus não me quer fraco, covarde, medroso. Deus me quer forte e corajoso. Os discípulos de Jesus enfrentaram tempestades, enfrentaram perseguições, apedrejamentos, prisões. Se eles fossem desanimar e desistir, e se nós também fôssemos desanimar e desistir, se o Padre Jonas fosse desanimar e desistir, se Padre Pio, Santa Teresinha fossem desanimar e desistir, você sabe que todos os profetas, a maioria dos santos, eles foram incompreendidos, eles foram até mesmo calados algum tempo, eles foram humilhados. Santa Rita de Cássia, quem já foi em Cássia viu lá aquela videira, aquela parreira, que até hoje representa aquele milagre. A madre dela, incomodada com a espiritualidade de Rita, de Cássia, que tinha uma fé, que acreditava nos milagres de Deus, era uma pessoa espiritual, era uma pessoa de oração, era uma pessoa mística. Fala, você é assim, então faz agora, eu vou te dar uma obediência. Está vendo esse cabo de vassoura? Você vai plantar esse cabo de vassoura e vai ficar fazendo oração para ele brotar, para ele dar fruto. Porque o cabo de vassoura naquela época era com galhos. E ela obedeceu, se humilhou, até de forma cruel. E sabe o que aconteceu? Todo dia ela jogava água naquele cabo de vassoura, e chorava e orava, e de repente apareceu um broto. Era um cabo de vassoura feito de um galho de uva, e começou a nascer um broto, outro, e virou uma grande parreira. Fez do seu problema, da sua perseguição, não motivo de ficar lamentando, chorando, reclamando. Padre Jonas, quando iniciou essa obra, Diácono Nelson, tive a ideia de fundar a Canção Nova. Todo mundo, Padre Jonas, Padre Jonas. Você acha que foi assim? Você está louco? Uma comunidade chamada Canção Nova, chamar os jovens para morar com o Senhor, formar uma comunidade, falar que vai chegar aos confins da terra pelo meio de comunicação. Você não tem nenhum radinho de pilha. Quando Deus faz uma promessa, Ele não abre o caminho para todo mundo ficar te aplaudindo enquanto você caminha para cumprimento dessa promessa, não. É pedra, é crítica, é dúvida, humilhação, deboche. Mas, como dizia o Padre Léo, se nós temos um foco, se nós temos um propósito, nós temos que avançar, nós temos que acreditar, a promessa irá se cumprir. Então olha só,
Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Toma teu filho, disse o Senhor, teu único filho. Parece que Deus ainda foi provocando. Toma teu filho, teu único filho, o que você tanto ama, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto sobre os montes que eu te indicar. Abraão não entendeu. Abraão se entristeceu, chorou, mas no dia seguinte pegou o filho, pela manhã, selou o jumento, tomou 2 servos, tomou seu filho, e tendo cortado a lenha para o sacrifício, partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos servos, eu e o meu menino vamos até lá, mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs nos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca, enquanto os dois iam caminhando juntos. Então Isaque disse ao pai: pai, que foi, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas aonde está a ovelha que nós vamos matar para o holocausto? Era ele. Deus respondeu-lhe a Abraão: Deus providenciará. Deus vai dar um jeito. Levanta sua mão direita e diga assim: Deus vai dar um jeito. Deus vai cuidar. Não sei como, mas Deus providenciará. Foi isso que Abraão disse ao seu filho querido, quando ele fez aquela pergunta. Imagina a dor de Abraão, sofrendo, chorando. E juntos continuaram o caminho. Quando chegou ao lugar, Abraão edificou um altar, colocou nele lenha e amarrou seu filho e pôs o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu próprio filho. Mas o anjo de Deus apareceu e gritou: Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o teu menino e não lhes faça mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu próprio filho, o teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás um cordeiro e tomando, ofereceu-lhe o holocausto e poupou seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. O acampamento sertaneja é um acampamento muito profundo, porque ele retrata a nossa vida no dia a dia, nossa vida dura, a nossa luta do dia a dia, de homens, de mulheres corajosos, pais e mães de família, que não estão brincando de viver e nem brincando com a sua fé, pessoas que consagram todos os dias o seu dia a Deus. Assim devemos fazer com a semente que está na nossa mão. Abençoa a semente, Senhor, que eu lanço no chão. Assim devemos fazer com tudo que o Senhor nos concede, que tenha a tua bênção, Senhor. Abençoa meu dia, minha casa, minha família, meu trabalho, meu salário. Abençoa, Senhor, que tenha a tua bênção sobre tudo aquilo que eu fizer e realizar. A promessa de Deus, ela se cumpre em nossa vida, mas nós não estamos livres do meio do caminho. Nós estamos livres das intempéries. O fim de semana que vem é o único fim de semana que desmarcou um evento e que eu poderia descansar, passear. Então eu vou passear com a minha esposa Adriana. Reservei um lugar onde faz sol, mas faz sol, padre. E o senhor conheceu a Adriana, o senhor gosta dela? Da minha filha Kiara. Único fim de semana, Nelson. Aí eu falei, vamos reservar um lugar ali para eu descansar.
sábado e domingo assim, sem pensar em nada, mas faz sol, quente. Falei, nós vamos lá para o Rio de Janeiro. Aí, tudo certinho já para o fim de semana que vem, viu? Aí, de repente, olha a previsão. Chuva, 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 chuva. Frio, 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 frio. Poxa vida, no único. Então vamos para outro lugar. Mas nós vamos aproveitar juntos esse final de semana. E nós vamos não buscar um lugar que tenha sol. Porque nós vamos cumprir o propósito que temos no coração e a oportunidade que Deus está nos dando. Não tem aquela música? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Porque Deus cuida de mim. Estou até com essa... Conhece essa parte? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante a sua mão. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Nessa pregação dessa manhã, encerrando esse momento, Deus quer nos falar que Ele tem promessas para nós. Nos trouxe aqui para dizer, ou foi até a nossa casa para falar, Ele tem uma promessa para a sua vida. E essa promessa vai se cumprir. Mas é preciso perseverar. É preciso ter paciência. É preciso ter esperança, como nos mostra o tema desse acampamento. É preciso caminhar, perseverar. E lá na frente, nós entenderemos muitas coisas que hoje não entendemos. Lá na frente nós até vamos dar risadas de problemas que nos fizeram chorar hoje. E o Senhor nunca nos dá uma promessa que seja egoísta só para mim, mas Ele me leva a abençoar a vida de outros que caminham ao meu lado. Deus cuida e cuidará de nós. A promessa dele em Jesus: vinde a mim vós todos que estáis cansados, que estáis abatidos, fatigados, sobrecarregados. Quem já cansou, já se sentiu sobrecarregado alguma vez na vida? Levante a mão. Por isso que Jesus falou: vinde a mim vós todos. Sabe por quê? Nós todos cansamos, nos fatigamos, mas eu vos aliviarei. Qual que é a promessa? Eu vos aliviarei. De novo, qual é a promessa de Jesus para você que está cansado, às vezes sobrecarregado, às vezes esmorecido, abatido? Eu vos aliviarei. Quem acredita nessa promessa? Fica de pé então. Fica de pé. A promessa de Deus se cumprirá em nossa vida. Mas é preciso acreditar. É preciso contribuir. É preciso colaborar com os planos de Deus. Caminhar. Enfrentar com coragem. Mesmo em lágrimas, levantar a cabeça, respirar fundo e enfrentar. E eu sou capaz de apostar, quem aqui chegou um pouco desanimado e até um pouco chateado porque preparou para vir para cá e de repente apareceu problemas que está te preocupando,
E agora você fala, mas é isso mesmo, a vida é um pacote completo, é com coragem, força, seja forte e corajoso. É assim que eu estou me tornando agora para enfrentar esses problemas. Quem pode levantar a mão dizendo, eu já estou com as minhas forças renovadas e essa manhã fortaleceu a minha fé e a minha vida. Então pode aplaudir com força o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, vem nas palmas. Eu preciso aprender um pouco Sempre nós precisamos aprender mais. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Enche seu coração de fé. Deus cuida de mim e da minha casa. Ergue a mão bem alta e cante com toda a força. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Ele providenciará, meu filho. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois o que você sabe? Que Deus cuida de mim. Com toda a força, Deus cuida de quem? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. O que você sabe? Deus cuida de mim. Quero chamar nosso querido sacerdote para que venha aqui abençoar esse final da pregação. Às vezes alguém, ou entre nós vamos perguntar, mas como que vai dar certo isso? Maria mesmo perguntou ao anjo, mas como acontecerá isso? É impossível, eu não conheço um homem. Impossível, como que vai acontecer isso? Você está falando tantas coisas maravilhosas a meu respeito, falando que encontrei graça aos olhos de Deus, falando que para me alegrar, para eu não ter medo. Não temas, Maria. Você está me dizendo que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, mas isso não condiz com a minha realidade. Tudo aquilo que o anjo Gabriel disse a Maria, condizia com a realidade dela, sim ou não? Não. Uma menina simples, novinha, humilde, pobre, e o anjo aparece e vai dizer: Deus se agradou de você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, o projeto de Deus na sua vida é grandioso, alegra-te, não temas. E ela fala: mas como isso pode acontecer? Isso é impossível. E ele disse: para Deus nada é impossível, porque o Espírito Santo virá sobre ti. Mais uma vez, diga assim, levante sua mão direita e diga: Deus providenciará. Hoje eu entendi que mesmo sem compreender, eu sei que Deus está cuidando de tudo. Deus vai resolver, Deus vai cuidar, Deus vai providenciar, e eu vou confiar, acalmar meu coração e confiar no Senhor. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. O Senhor esteja convosco, sobre todos esses vossos filhos, Senhor, que precisam da tua providência, que precisam que o Senhor haja na vida de cada um deles. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.